E em estúdio, para comentar os temas que estão a marcar a atualidade dos mercados, temos Luís Filipe Carvalho, da Intermoney Valores, Eduardo Silva, da XTB e também Steven Santos, analista do Banco BIG. Boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui no Fecho de Contas esta sexta-feira. Luís, começo por ti e pelos dados da FED, portanto, o que é que, da FED, não, da questão do emprego nos Estados Unidos. O que é que isto nos diz e o que é que podemos esperar, aqui, agora sim, da decisão da FED na reunião do dia 15? Olha, eu estava sentado na mesa, na mesa de negociação, bem entendido, na altura em que saíram os dados, à 1h30 da tarde. E aquilo provocou, à medida que os dados foram saindo, e saíram todos à 1h30 da tarde, provocou ali uma série de reações bastante curiosas, não é? Quando eles saíram, verificou-se uma subida generalizada dos índices bolsistas, um grande movimento imediato no euro-dólar, no ouro, enfim, em tudo, não é? Porque, efetivamente, é como dizias há pouco na peça, a criação do emprego, portanto, estes 242 mil postos de trabalho novos que foram atingidos e, portanto, claramente acima do último número e claramente acima da expectativa para este período, poderão perspectivar que sim, o número é fantástico, não é? Mas depois há que ver um bocadinho, compor um bocadinho o número, não é? E se começarmos a ver as outras alíneas, verificamos, por exemplo, na parte da indústria, houve até perca de emprego. 16 mil postos de trabalho. Se começarmos a baixar um bocadinho mais, vamos olhar para os ordenados e verificamos que, mensalmente, os early earnings até caíram 0,1%. Não é? E no mensal e no anual apresentam valores de 2,2%, quando o anterior era de 2,5%. Isto pressupõe que poderemos estar a falar, eventualmente, de trabalho menos qualificado, não é? E, portanto, aqui, eventualmente, alguma precariedade neste trabalho que aqui estamos a falar. Não estamos a falar de grandes ordenados, nem de, enfim. E, portanto, à medida que se foi começando a fazer a leitura destes números, as coisas inverteram todas. Portanto, houve ali uma volatilidade grande e, portanto, tanto os índices como as commodities e, enfim, tudo, reverteu a subida que tinha feito e, aliás, veio para baixo, ainda veio para baixo dos valores de onde tinha partido. Portanto, o número à primeira vista é bom, são 242 mil postos de trabalho que foram criados, bom, mas depois a decomposição não é assim tão agradável. E, portanto, eu não sei, esta questão da taxa de juro, se isto será suficiente. Continuamos com 4,9% de taxa de desemprego, que é fantástico, não é? Isto é extraordinário, não é? Há que dar o significado que as coisas têm, não é? Agora, se este número per si é o suficiente para fazer pensar enfim, porque nós temos tido aqui uma série de conversas relativamente a esta história das taxas de juros, mesmo membros do FED que o têm feito, as minutas da FED que saíram na quarta-feira passada, portanto, vão sendo aqui criados e vão sendo aqui revistos uma série de fatores que continuam a ser ameaças, não é? E que penso que estes números por si só não alteram essa conjuntura. Steven, acreditas numa subida nas taxas de juros ou estes números não serão suficientes para levar a essa decisão? Sim, eu para este ano acredito numa subida das taxas de juros. Aliás, os futuros da Fed Funds Rate, por isso os futuros de taxa de juros de manhã já antecipavam mais de 50% para a reunião de setembro. Depois dos dados de emprego já apontava para 55%, ou seja, aumentou ligeiramente. Como vimos, 4,9% é baixíssimo. Este ano devemos chegar ao pleno emprego. A economia de longe mais sólida do mundo, pelo menos dentro do bloco desenvolvido, tem vindo a fazer um bom percurso e acredito, por isso, pelo menos uma vai acontecer e quem sabe até duas. Eu acho que é precisamente esse o mandato que a Yellen tem, que a Fed tem. Já falámos disso no passado, ela não está a fazer tightening para o resto do mundo, não está a fazer tightening para a China nem para os mercados emergentes, ela tem que fazer tightening para os Estados Unidos e é uma economia bastante robusta. Como o Luís identificou e bem, se desconstruirmos o relatório de emprego em termos setoriais, tivemos perdas na manufatura, na indústria, como o Luís disse, e também nas minas e produção florestal, por isso a parte mais palpável, não é? De uma economia. No entanto, eu reparei que o setor que mais cresceu em termos de criação de emprego foi a educação e cuidados de saúde. Por isso aqui tivemos um pouco uma perda, digamos, na velha economia, mas também tivemos alguma criação de emprego de alta qualificação e que não será temporário, não é? Por isso eu vejo aqui um bom sinal e acredito que a tendência de crescimento da economia americana será para continuar e depois também colocando em perspectiva aquela queda mensal de 0,10%
nos pagamentos por hora, vemos que desde 2006 tem vindo a crescer sustentadamente. Por isso eu acredito que foi apenas um pequeno deslize, não será motivo de preocupação para generalizarmos. Há uma e-mail rígido com muita volatilidade, como o Luís disse bem, portanto, os índices também, o ouro, o euro-dólar, com um movimento bastante forte, de apetência pelo risco, só que depois acabou por reverter grande parte do movimento e até alguns índices de referência como o Dow Jones já estavam inalterados passados alguns minutos. Por isso, respondendo à tua questão, estou otimista para Estados Unidos e acho que vai haver subidas de taxas este ano, quem sabe até duas. Até duas. Eduardo, e que leitura podemos fazer de uma diminuição nos salários? Concordas com o que disse o Steven? Eu acho que sim. Aqui, este até é o ponto mais importante, dada a preocupação com a inflação, porque dos 3 pilares da economia norte-americana, o crescimento apresentou uma recuperação, o mercado laboral está forte e a inflação é a principal preocupação. Portanto, esta componente acaba por ter aqui um impacto bastante forte nas decisões da Reserva Federal. Qual é que é o meu sentimento relativamente a isto? Eles não querem que a curva de aumento das taxas de juros fique atrás da curva de crescimento da inflação. E nós tivemos valores de inflação positivos que poderão reforçar a ideia de que, se não aumentarmos agora em março, começamos a ficar um pouco atrás da curva, desde que a inflação continue a recuperar. Mas eu acho que a inflação não vai continuar a recuperar. Portanto, a perspectiva aqui é que agora, apesar deste sentimento positivo com os dados do NFP, não seja o suficiente para alterar já a expectativa relativamente a um aumento já em março. No entanto, há uma convergência relativamente ao que estamos a assistir nos Fed Fund Rates Futures e o Forward Guidance da Reserva Federal. Mais cedo ou mais tarde haverá os tais aumentos, também perspectivo que será provavelmente em setembro, mas a inflação continua a ser aqui um dos pontos mais importantes a monitorizar, sendo o único pilar da economia norte-americana que ainda está aqui um pouco em dúvida no que diz respeito a um possível à força da economia norte-americana. Não antecipas, portanto, uma revisão já na próxima reunião, dia 15? Não, eu penso que é praticamente impossível assistirmos a uma alteração já dia 15. Acho que estes dados são bons, mas não alteram nada. A perspectiva nos Fed Fund Rate Futures apontam apenas para uma probabilidade de 10% para um aumento em março. Haverá uma revisão agora com os bons dados do NFP. Não será, na minha opinião, o suficiente para darem um passo que é desnecessário. Porque é que agora iriam fazer esta medida? Podem esperar, continuam data dependent. O que eu acho que vai acontecer é uma situação diferente. O tom do discurso poderá ser mais hawkish, ou seja, poderá ser mais otimista, até porque as várias componentes da economia norte-americana têm vindo a apresentar aqui dados muito positivos. Eu vejo aqui o outlook doméstico, mostrou aqui essencialmente dados do ISM Manufacturing e Non-Manufacturing fortes, ADP forte, NFP agora forte, os dados do crescimento fortes. Portanto, começa a haver aqui uma recuperação relativamente ao que estamos a assistir no início do ano. Mas acho que vão continuar data dependent e esperar para ver qual é que é a direção que isto segue. Luís, e antes da reunião do FED, temos a reunião aqui mais perto, o BCE, já na próxima semana. O que é que podemos antecipar das decisões do Banco Central Europeu? Olha, é preciso um bocadinho aqui de cuidado relativamente à expectativa que vai sendo criada, da mesma forma que foi em dezembro, não é? Em dezembro as conversas, enfim, atingiram um tom em que colocaram uma expectativa e fasquia tão alta que depois desiludiu e os mercados reagiram mal à expectativa que se tinha sobre o assunto. Enfim, eu penso que, de alguma forma, aquilo que se pode esperar do BCE para esta reunião, enfim, tem sido um pouco aquilo que o Sr. Draghi tem vindo a enfatizar durante estas últimas semanas, que é um reforço tanto no montante de ativos como eventualmente variando até um bocadinho e colocando aqui outros ativos em escolha também, não é? Não só apenas dívida, não é? E poderá ser por aí também. Poderemos estar a falar eventualmente de um estender do prazo, começa-se a falar com alguma insistência já em dezembro de 2017, quando o anterior prazo tinha sido em dezembro, que se tinha falado de março de 2017, portanto já há aqui um estender de prazo de mais 9 meses. E, portanto, poderemos eventualmente falar outra vez aqui de corte de taxas de depósito. Portanto, serão estes os 3 pontos que o mercado poderá estar aqui à espera que sejam tocados e que não defraudem, aqui sim as expectativas. Agora, os números de inflação na zona euro continuam muito fracos, não é? Tivemos este mês aqui um valor até negativo, portanto isto não vai ajudar em nada a recuperação aqui sim da zona euro. Tiveste valores da atividade industrial em mínimos do ano.
a atividade dos serviços, não é? Embora continue a crescer, mas a um ritmo claramente mais lento. Isto mostra-nos que as medidas do BCE não estão a chegar realmente à economia? Repara, elas podem estar a chegar à economia, não é? Mas a conjuntura que está à volta, não é? É uma conjuntura que não tem facilitado, não é? Primeiro foi esta questão das commodities e, portanto, esta questão do petróleo. Depois foi o assunto China. Depois, internamente, tivemos um assunto chamado Grécia. Agora tivemos um outro que ainda está em resolução e vamos ver como é que acaba. Eu espero que acabe bem, chamado Brexit. Quer dizer, e repara, são uma série de... E depois não é só isto, não é? Depois é o assunto da banca na Europa, não é? O assunto da banca da Europa tem preocupado muito. E, portanto, esta conjuntura toda, não é? Tem provocado que as medidas que o BCE tem vindo a implementar, elas podem estar a fazer efeito, certamente que estarão, não é? Mas poderão não estar a fazer o efeito que se queria, não é? E, portanto, andamos nisto desde... já há uns anos valentes, não é? E, portanto, agora, e o BCE tem vindo a dizer, e temos falado nisto aqui várias vezes, que não chega só ao BCE a fazer coisas. Começa a ser necessário os próprios Estados começarem a fazer coisas. E estamos a falar das coisas, são o quê? São as reformas estruturais. A questão da fiscalidade, a questão do incentivo ao investimento. Tudo isto é necessário, é preciso haver este trabalho de casa a ser feito. E não está a ser feito, porque está tudo adormecido em cima desta facilidade que o BCE tem vindo a proporcionar a toda a gente, aos bancos, aos Estados, para se financiarem desta forma. E, portanto, haverá um momento. O Sr. Schäuble já foi claro sobre este assunto aqui na reunião do G20, não é? Já fez este reparo, não é? Eu acho que este reparo vai começar a subir de tom e não há de demorar muito. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. A expectativa é esta. Agora vamos ver o que é que o BCE vai dizer. Steven, uma redução, novamente uma redução nas taxas de depósito, que efeito é que isto pode trazer para o setor bancário? Muito pouco. Pois, por um lado já está largamente descontado, não é? Vimos isso na semana passada, as obrigações alemãs a 2 anos já estão muito abaixo disso, já estão com menos 0,55%. Neste momento a taxa de depósito dos bancos junto do BCE é de menos 0,30%. E saíram rumores agora por estes dias de que não haveria consenso para um corte para menos 0,40%. Por isso o mercado já está a antecipar bastante mais do que isso e pede medidas bastante agressivas. O que houve de novidades nesta semana que passou foi a volatilidade na zona longa da curva de rendimento, sobretudo a 30 anos, a 10, mas também a 30 anos, em que curiosamente houve um aumento expressivo dos juros. Por isso a zona curta será mais política monetária, é aquilo que o Draghi está a dizer em cada conferência de imprensa, o ritmo de compra mensal de ativos, as taxas de depósito. A zona longa da curva já será a credibilidade e que os investidores esperam que seja o resultado final destas medidas de curto prazo. Esse aumento expressivo das taxas de juros mostra, pelo menos para já, confiança do mercado que estas medidas atuais vão se concretizar, vão fazer uma entrega de resultados positivos. Agora falta realmente é o Draghi implementar medidas que conduzam a essa inflação, não é? Que há 30 anos já estamos a esperar, de certa forma, com a volatilidade nas yields. Já falámos disso no passado. Eu acho que o caminho não será por agravar taxas de juros para terreno ainda mais negativo, até poderá ter um efeito perverso sobre os bancos e acaba por trazer uma série de consequências nefastas, até para a própria poupança das famílias e das empresas. Começamos a ter retorno negativo. Por isso eu acho que o caminho do Draghi é front-loading, vai ter que fazer compra antecipada de dívida pública, quem sabe alargar o âmbito, o perímetro, entrar por obrigação empresarial. Na semana passada vimos aquele caso um pouco excêntrico do Banco Nacional Suíço que compra ações estrangeiras, não é? No balanço eles têm Facebook, têm Google, têm McDonald's. Este já será um caso extremo, mas eu acredito que o BCE terá de ir por aí, de comprar dívida pública, porque vai aumentar logo o sentimento, melhorar a confiança e ajudar também os bancos europeus, alguns dos quais ainda têm títulos em carteira que gostariam de se livrar de certa forma, ou seja, transferir o risco dos bancos europeus para o BCE. O risco continua a existir. Mas passa para o BCE. Exatamente. Eu acho que o caminho será, tanto por aí, não as taxas de depósito para terreno cada vez mais negativo. Eu acho que a dada altura até nos podemos arrepender deste percurso. Eduardo, concordas? Concordo. Acho que até a preocupação evidente que
tem mostrado neste fator é a forma como tem vindo a notícia, o facto de terem que arranjar um sistema para compensar o sistema bancário pelo que estão a perder em termos de margens aqui com as taxas negativas. Portanto, até falam de um sistema de tiers, no que diz respeito aqui a aumentarem aqui a taxa de depósitos para valores mais negativos, e também penso que cada vez mais isto é uma solução que não terá tanto impacto favorável que justifique o peso que acaba por acartar aqui sobre o sistema bancário. Obrigações empresariais, tem-se falado, excluir o setor da banca e entrar por este caminho, e o último caminho que temos aqui seria aumentar o valor do quantitative easing, onde temos um grande problema, que é o contingente alemão, que se mostrou altamente desfavorável a esta situação, e eu acho que Mário Draghi terá uma grande dificuldade em corresponder às expectativas. O outlook da economia europeia realmente tem-se vindo a deteriorar, quer seja em crescimento, quer seja o outlook da inflação. Estamos numa situação de uma anemia e precisamos realmente de um catalisador de crescimento. Penso que realmente a única solução aqui que talvez tenha algum impacto positivo fosse alargar-se o âmbito da compra do programa de quantitative easing, porque o corte na taxa de depósito já está mais do que descontado. Não será isto que vai fazer com que o euro-dólar fosse cair e desvalorizar. E esta é outra componente que temos que nos começar a preocupar, porque em 2015 o euro-dólar no início do ano estava realmente a valores bastante baixos, mas em 2016 temos assistido a uma recuperação. Portanto, aos poucos e poucos, isto começa a ter também impacto nas exportações. O discurso de Mário Draghi é dizer que em março vamos ter a possibilidade de aumentar aqui as medidas de facilitismo, não foi suficiente minimamente para trazer o euro-dólar para baixo. Portanto, aqui a expectativa é grande, a probabilidade de defraudar também é grande e estamos numa situação bastante interessante para o dia 10, próxima semana, para ver como é que Mário Draghi vai sair desta situação. Ias comentar que o Mário Draghi está aqui numa expectativa, portanto, uma grande pressão. E há muita dificuldade aqui, nomeadamente, em convencer a Alemanha a voltar a entrar neste programa. Sim, a Alemanha tem-se mostrado frontalmente contra, uma maior agressividade por parte do BCE, e não se perspectiva um dia 10 fácil, e eu temo que, mais uma vez, as expectativas que foram criadas até o momento se possam não vir a concretizar e, portanto, com as consequências que daí advierem para a forma como os mercados se irão comportar. E para o mercado bolsista, que impacto é que isso pode ter? Temos visto alguma volatilidade também no setor bancário nas últimas semanas. O que é que podemos esperar de agora até dia 10, até à próxima quinta-feira? Vais continuar a ter volatilidade e os mercados, de alguma forma, entre aspas, um bocadinho pressionados, no bom sentido, naturalmente, à espera que haja boas notícias. Não é? Neste momento ninguém vai querer estar muito fora, não é? Portanto, as pessoas estão posicionadas à espera que possam ocorrer, de facto, boas notícias. E, portanto, se as notícias saírem boas, portanto, eu penso que o mercado irá reagir bem. Se não forem assim tão boas, enfim, eu penso que poderá ter a mesma reação que teve em dezembro do ano passado, enfim, quando tivemos aquela queda depois de saberem quais eram as medidas. Steven, sim. Trazemos agora o tema aqui, a conversa aqui um bocadinho mais para o campo nacional, e com uma das notícias da semana nos mercados, a questão do BPI, a novela que envolve a compra da participação da empresária Isabel dos Santos pelo CaixaBank para resolver um problema que está em Angola. E, portanto, vimos aqui grande volatilidade nos títulos, até depois de terem sido suspensos, começaram a cotar em alta, mas depois já fecharam no vermelho. O que é que explica este comportamento das ações? É um comportamento bastante volátil, também a refletir a incerteza que existe e o facto também de não sabermos bem o que é que pretende Santoro, Isabel dos Santos, quais é que serão, no fundo, os interesses. O que sabemos é que temos uma data de limite imposta pelo BCE, que será já a 10 de abril, e o que o BPI tem de fazer é reduzir a exposição à Angola face ao seu capital próprio. Okay? Não é vender por vender, não é desfazer-se da posição, mas tem que baixar essa ponderação que Angola tem, que foi qualificado como um grande risco face ao seu balanço, face ao seu capital próprio. O que me parece aqui como o cenário base será mesmo o CaixaBank comprar eventualmente a participação à Santoro, quem sabe lançar até uma OPA ao restante capital e separar os ativos africanos, como também já foi assumido pelo BPI. Para os acionistas
poderá não ser um cenário tão interessante na medida em que se criar um veículo separado para os ativos africanos, se calhar já não será um instrumento cotado em bolsa, já vão ter risco de liquidez, também risco político, também risco dos mercados emergentes, por isso é uma questão espinhosa esta que se apresenta à nossa frente. Agora, olhando para o lado do CaixaBank, é o que faz sentido, eles assumem um projeto europeu, não querem ter um projeto multinacional, nem lusófono, por isso querem se focar mesmo na Europa, e se olharmos para a liquidez que o CaixaBank tem no balanço desde meados do ano passado até agora, por isso desde junho até agora tem vindo a aumentar, por isso de certa forma parece que o CaixaBank está a preparar-se para lançar uma operação. Em junho do ano passado estava nos 4,6 mil milhões de euros, agora está em 5,7 mil milhões de euros de cash, por isso de liquidez. Ao mesmo tempo, os fundos destinados à negociação de carteira própria foram baixando, por isso lançar uma OPA seria relativamente fácil para estes montantes que têm em carteira. E quem sabe até ficariam ainda com algum arsenal para lançar outra operação que fosse necessária. E parece-me que no contexto da Península Ibérica o CaixaBank está a ganhar muita importância. Também se fala muito que agora com a nova União Bancária será ter alguns campeões regionais. O Santander será óbvio por aquilo que temos assistido nos últimos meses. Parece-me que o CaixaBank está a ganhar destaque nesta dinâmica agora da União Bancária, talvez em detrimento até do BBVA, que era antigamente o segundo grande banco espanhol e que, entretanto, já estará até a reduzir as suas operações em Portugal. E o BBVA, hoje em dia, é, sobretudo, uma história de mercados emergentes, não é mais uma história para o México. Parece-me que o CaixaBank está a ganhar algum protagonismo com estas movimentações e, quem sabe, poderá até conseguir os seus intentos. Eduardo, em 30 segundos temos que sair uma ideia rápida aqui sobre esta questão do BPI. Então, aqui uma ideia rápida, se calhar o que não se tem falado muito é a questão política de toda a situação. Referir aqui que a Santoro tem perdido aqui algum poder negocial pelo facto do Governo estar a anunciar que poderá alterar os estatutos de blindagem. Refere claramente que não o quer fazer antes que cheguem a um acordo. No entanto, se tivermos que chegar a um ponto em que o Governo tenha que novamente intervir a meio do jogo, é a segunda vez num curto espaço de tempo, e isso poderá ter repercussões em termos de o investimento estrangeiro cada vez vai começar a olhar para Portugal como um país que acaba por também alterar um pouco as regras a meio do jogo. Isso acho que era uma situação a evitar. Acho que é aqui um dos pontos que tem-se falado menos, mas o Governo está a ter esse cuidado, está a dizer claramente que não quer forçar esta decisão. A Santoro não quer admitir a perda de poder negocial, então tudo isto está aqui ainda num impasse, mas seria importante não alterarmos novamente a situação. Luís, também uma ideia muito rápida para concluir aqui na questão do BPI. Não, estou de acordo com aquilo que eles falaram, não é? Isto aqui, ou eles resolvem o assunto até ao final de março, ou resolvem o assunto até ao final de março, não é? As indicações do BCE são perfeitamente claras. Ou até dia 10 de abril o assunto está resolvido, ou então vão haver aqui umas penalizações muito fortes e muito sérias ao BPI por causa da questão à exposição de Angola. E, portanto, eles vão ter que se colocar de acordo. O que disseste lindamente, eu acho que é exatamente assim, e, portanto, o Governo estava-se a preparar, ou já se estará a preparar para, de alguma forma, alterar aqui a lei das OPAs e da desblindagem de estatutos, não é? Não o quer fazer até está-lhes a dar a hipótese de se colocarem de acordo. Não se colocando de acordo, eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos por aqui. Aliás, isto já foi mandado para o Banco de Portugal e para os reguladores para apreciação e para contributo e, portanto, o assunto ficará por aqui. Agora, eu acho que acho que não vão ter outra hipótese que não seja chegar aqui a um acordo. Esta questão dos 20% dos estatutos no BPI que não permite votar com mais de 20% e, portanto, com o limite que tem colocado à La Caixa, porque, como sabemos, tem cerca de 44% dos direitos de voto, embora só possa votar com 20%. Isto faz todo o sentido. Portanto, eu acho que a Isabel dos Santos ou a Santoro, neste caso, irá à sua vida em Angola e o La Caixa irá à sua vida aqui em Portugal. Okay, muito bem. Muito obrigada aos três pela vossa presença. Obrigado. Muito obrigada.